Olá, eu sou Denis Robert, sou técnico da Imeltro, que é a importadora oficial da GAD no Brasil. Na aula de hoje nós vamos estar dando uma olhada no modo teste da Anima Panarello, que está aqui do meu lado. Então a gente vai entrar no modo teste da máquina, dessa forma vamos conseguir identificar diversos defeitos através desse modo. Vamos lá? Com a máquina desligada, eu vou apertar o botão do Expresso e o botão do menu. Então eu vou segurar os dois botões pressionados ao mesmo tempo e vou ligar o botão Power atrás. E aí eu posso soltar o dedo dos botões. De início ele vai entrar numa função onde ele vai mostrar a versão do software da máquina e algumas informações como voltagem, frequência dela. Então, para mim sair desse nível e entrar para o próximo nível, eu vou apertar o botão on-off da máquina, que é esse botãozinho aqui na frente. Eu pressionei, ele já vai entrar na próxima função. Nessa função nós vamos testar os botões da máquina. Se eu pressionar o expresso, ele vai aparecer lá o expresso em vermelho. Se eu pressiono o expresso longo, ele também vai aparecer. O aroma, ele vai aparecendo. E assim por diante. Eu vou pressionando o vapor, água quente e o menu. Então aqui testamos todos os botões para ver se esses botões estão funcionando. Então está tudo funcionando, está tudo ok. Para passar para o próximo nível, eu aperto novamente o botão on-off. Nesse nível nós vamos testar os sensores da máquina. Se a gente olhar aqui, está escrito H2O, que vai ser o sensor do reservatório de água. Door, que vai ser a porta, e o outro aqui vai ser o grupo da máquina, que eu vou testar o sensor do grupo. Então vamos fazer o teste para a gente ver. Eu vou abrir a tampinha do reservatório de água e vou tirar o reservatório. A gente vê ali no H2O que está marcando como Y, né? Então se eu tirar o reservatório de água, ele vai aparecer a letra N, informando que acabou a água. Se eu colocar o reservatório de novo na máquina, ele vai aparecer novamente com a letra Y ali. Então já testamos, significa que o sensor do reservatório está funcionando. Lá em Door, se eu tirar a bandeja da máquina, ele muda de Y para N. Se eu colocar a bandeja, ele vai mudar para Y. Se eu abrir a porta da máquina, a mesma coisa. A portinha lateral vai ser a mesma coisa. Ele está para N. Se eu fechar, ele vai ficar Y. Isso daqui porque o sensor da porta e da bandeja é o mesmo. Ele usa o mesmo sensor, tanto para a porta quanto para a bandeja. Agora, se eu tirar o grupo da máquina, eu vou abrir a portinha lá. Então ele está N porque a portinha está aberta. Então, aqui na lateral, eu vou tirar o grupo da máquina. Então, eu tirei o grupo da máquina. E embaixo ele já apareceu a letra N. Então, se eu colocar o grupo novamente na máquina, ele já vai aparecer a letra Y. Fechando a porta, Door também está Y. Então, aqui nós testamos todos os sensores da máquina. Do reservatório, bandeja, porta e grupo. Então, testamos e estão todos funcionando. Para passar para o próximo nível, eu vou apertar o botão On-Off e aí ele já vai entrar na próxima função. Já nesse modo nós vamos testar o grupo da máquina e a posição dele. Então, se eu pressionar o botão do Expresso, eu vou segurar ele pressionado. Você vai ver que onde está escrito Work, ele está com a letra N e aí ele vai para Y. Então quer dizer que agora ele está na posição de trabalho. Então, se eu olhar o Home, ele está como N. Então, se eu pressionar o aroma, eu vou movimentar o grupo até ele, no lugar de N, aparecer o Y. Então, eu movimento aqui, pressionei, agora ele apareceu Y. Que não quer dizer que agora ele está na posição de início, na posição de descanso dele, na posição Home. Então, aqui, o que nós fazemos? Testamos a movimentação do grupo, testamos o moto redutor da máquina, e testamos a posição do grupo e o micro da engrenagem. Então quer dizer que o micro está funcionando. Então cada vez que ele aciona, que ele muda aqui de N para Y, quer dizer que o micro lá na engrenagem foi acionado. Então aqui na posição Home, e quando eu aperto para a posição de trabalho, que ele aparece a letra N, ele já aciona o micro novamente para aparecer na posição de trabalho. Então aqui já a parte do moto redutor já está toda testada. Então se eu pressionar novamente o botão On-Off, eu passo para o próximo nível. Já nesse modo, nós vamos testar a parte hidráulica da máquina. Aqui no EV1, que está marcando no display, seria a solenoide da máquina. Então seria a válvula solenoide. Então se eu pressionar o expresso, eu vou abrir a solenoide, você pode ver que mudou de off para on.
Eu pressiono novamente, ele vai mudar, ele já muda para off. Então eu vou deixar a solenoide ligada, pressionando on. Vou pressionar o botão do vapor, que é para a gente poder ligar a bomba da máquina. Tá? Aqui já nesses dois parâmetros aqui, esse primeiro seria o pulso do contador volumétrico e aqui vai ser a solenoide também. Então se eu pressionar o vapor, ele vai ligar a bomba, está saindo água pelo panarelo. Você pode ver que o pulso do contador volumétrico ele está pulsando, então ele está contando ali. Ele vai chegar até 102. Ok, chegou a 112. Se por acaso nesse teste essa numeração aqui fica 0, a água estiver saindo pelo panarelo, está saindo pelo caninho do vapor ali a água, porém aqui no display ele está marcando 0, significa que o contador volumétrico não está funcionando. A água está circulando pela máquina, porém ele não está funcionando. Porém, se por acaso, isso com a válvula solenoide aberta. Então vamos supor que a válvula, eu com a válvula solenoide aberta, e aqui ele está dando 0, e a água não está saindo pelo caninho do vapor, aí pode ser a bomba, que é a água que não está conseguindo puxar. O contador ele está contando, porém não está passando água por ele, então por isso que ele fica dando 0. Ok? Vamos desligar a solenoide. Então agora aqui, se eu ligando a solenoide, ligando novamente, agora vamos aqui no LH. Ele vai dar uma numeração final entre 10 a 18 aqui, que aqui está dando 15, então ele vai dar entre 10 a 18. Se ele estiver dando menos que 10, significa que está com pouca vazão. Então ele está com pouca vazão pela máquina. E se ele der 0, vamos supor que a máquina está circulando água pelo sistema hidráulico, mas ele está dando 0. Aí significa que a solenoide está queimada. Quer dizer que ele está mandando tensão, né? Porque aqui no EV1 vai estar ligado, porém aqui vai estar dando 0. Aí significa que a solenoide está com problema. Ok? Então vamos passar para o próximo modo. Aí aperta o botão on-off novamente e entramos no próximo modo. Já nesse modo, nós vamos testar a caldeira da máquina e o moinho. Tá? Então aqui seria na parte do moedor. Se eu pressionar o botão do vapor, a máquina ela vai começar a moer. Então ele vai sair de 0, para ele ir até 5.000. Então eu vou pressionar o botão, ele vai começar a moer, e aí ele vai chegar no número de 5.000 e vai parar. Ok, então quer dizer que o moinho ele está funcionando. Se por acaso ele não sair do 0, eu pressionar o botão ele não sair do 0, o display ele está escrito em branco. Aí ele vai mudar a cor para vermelho, informando que deu algum erro. E a numeração vai estar em 0 e o moinho não vai funcionar. Então se ele ficar em 0 e o moinho não funcionar, significa que o moinho está com problema. Aí a gente vai ter que abrir o moinho para dar uma verificada. Normalmente pode ser motor, fiação, alguma coisa do tipo assim. Mas normalmente costuma ser o motor que dá problema ali. Mas aqui a gente já testou, quer dizer que ele está todo funcionando. Então, se por acaso, agora já o botão da água quente, se eu segurar ele pressionado durante mais de 3 segundos, eu vou resetar os parâmetros do moinho. Então o moinho ele vai voltar na programação dele de fábrica. Então eu seguro ele pressionado. E aí ele fez o reset dos parâmetros do moinho. Então agora o moinho está resetado nos parâmetros de fábrica. Já desse outro lado é a parte de aquecimento da máquina, que seria da caldeira. Aqui essa numeração que está dando aqui, 77, isso é a temperatura que a caldeira está. Se por acaso, vamos supor que ele esteja com algum problema, ele pode aparecer a palavra short ou vai aparecer a palavra NTC, que seria referente ao sensor da caldeira. Quando ele aparece essas mensagens, o display ele já vai ficar em vermelho. Se tiver short, quer dizer que ela vai estar em curto, quer dizer que o sensor da caldeira ele está em curto. No caso de ele aparecer NTC, quer dizer que o sensor ele vai estar aberto, que ele também não vai estar funcionando. Nos dois casos, o sensor da caldeira não vai estar funcionando. Agora, para a gente testar a parte de aquecimento da caldeira, seria pelo botão do expresso. Eu apertando o botão do expresso, ele já aparece aqui off, significa que a caldeira está desligada. Então, se eu olhar essa numeração aqui, que está 76, se eu deixar ele off e esperar um certo tempo, você vai perceber que essa numeração ela vai começar a baixar, porque a caldeira ela está desligada. Agora, se eu seguro o botão pressionado e ele aparece on, você vai perceber que essa numeração ela vai começar a subir, que a máquina ela está aquecendo. Lá, já foi para 77, 78, e aí ela começa a subir, já chegou até 83. Se por acaso essa temperatura chegar acima de 100 graus,
ela vai dar erro, que é o que vai acontecer agora, tá vendo? Então ele chegou numa temperatura acima de 100 graus, então a máquina ela pegou e deu um erro, informando que ela superaqueceu, que ela está numa temperatura acima do que ela deveria. Mas isso ocorreu porque eu apertei o botão e esquentei a caldeira propositamente. Tá? Não é um problema da máquina, foi a parte de aquecimento que nós estávamos fazendo. Agora, eu já deixei a caldeira desligada, basta eu esperar essa temperatura abaixar, e quando ele abaixar abaixo de 100 graus, esse símbolo de vermelho ele já vai ficar branco novamente, informando que está tudo certo. Então aqui a gente já testamos a parte a parte de aquecimento da máquina. Os sensores estão funcionando corretamente, porque ele não deu erro de sensor. Eu apertei, segurei o botão pressionado para a máquina ela começar a aquecer, e ela realmente aqueceu. Porém ela aqueceu um pouco mais do que deveria, porque ela chegou na parte acima de 100 graus, mas não tem problema, tá? Só tem que tomar muito cuidado nessa parte de aquecimento, porque se eu aquecer essa máquina demais, ela pode desarmar os termostatos que tem dentro da máquina. Tá? Então ele tem um termostato ali de 175 graus. Então se ele subir a temperatura acima desse 175, ele pode desarmar o termostato. E aí você vai ter que abrir a máquina e estar fazendo uma manutenção no termostato ou substituindo o mesmo. Tá? Então aqui ele já está abaixando novamente, aqui ele já está 109, quando ele baixar menos que 100, ela já vai voltar a função, ela vai sair do vermelho para a função branca ali, com a luminosidade branca. Okay? Então aqui nós já testamos todas as partes da máquina, todos os parâmetros e as funções delas, tanto o solenoide, grupo, a parte hidráulica da máquina com bomba, a parte de aquecimento, moinho. Então, nesse modo teste é muito legal para a gente poder identificar diversos tipos de defeitos. Olha, já está a 101 graus, então abaixando mais um aqui, ele já vai sair a informação de vermelho para branco, que aí já foi o que aconteceu agora, informando que ela já abaixou a temperatura e já está numa temperatura segura. Tá? Então aí é só deixar, ele vai com a caldeira desligada, ele já vai começar a baixar a temperatura novamente. Se eu apertar para aquecer, é lógico que ele vai subir novamente a temperatura. Então já testamos os parâmetros, está tudo funcionando, tudo ok. Ok, aí para sair do modo teste da máquina, basta desligar o botão Power atrás e ligar ele novamente, você já vai sair do modo teste. Tá? Esse modo teste ele é muito interessante para que a gente consiga identificar qualquer tipo de defeito na máquina. Tá? Então você vai conseguir identificar qual peça esteja com problema e depois está podendo fazer a substituição. Tem um outro vídeo na plataforma que vai te ensinar como desmontar a máquina e chegar em cada componente dela. Então você identificando qual peça precisa ser substituída, através desse outro vídeo você vai conseguir desmontar e chegar nessa peça para poder fazer a substituição. Tá? Lembrando que as peças você pode estar adquirindo na assistência técnica. Embaixo vai ter o link do site da assistência, onde você pode entrar lá e poder fazer a compra da peça, ou você pode estar comprando pelo WhatsApp. Basta mandar o código lá que o pessoal do departamento de peças vai poder fazer a venda para vocês. Tá legal? Sempre lembrando que manter o grupo sempre muito bem lubrificado e usar graxa atóxica, tá? Porque é uma graxa alimentícia, que é para que não haja nenhum tipo de intoxicação na pessoa que for consumir essa bebida. Tá? Os O-rings é sempre bom estar trocando os O-rings também, principalmente o O-ring do grupo. E fazer a descalcificação. Descalcificação da máquina ela é muito importante para que não haja nenhum tipo de resíduo de calcário dentro da caldeira da máquina. Esse resíduo ele fica na caldeira, ele vai criando um certo entupimento e depois às vezes ele solta e ele pode danificar qualquer parte do circuito hidráulico da máquina, principalmente válvula solenoide e outros tipos de válvula, dar algum tipo de entupimento e causar algum problema no equipamento. Tá legal? Então fico feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, podendo passar o nosso conhecimento. E vamos estar fazendo outros vídeos, colocando na plataforma também. Tá legal? E até breve.